acompanhando esse caso aqui no nosso programa, tá? Melhore, Antônia. Olha, girando o nosso papo da fofoca aqui, a notícia que chega agora aqui pra gente envolve um famoso. Esse famoso tá passando por um problema com um imóvel. Ele tem uma mansão avaliada em mais de 22 milhões de reais. E essa mansão, ela foi a leilão. Uma decisão da justiça, essa mansão ela foi a leilão. A gente tá falando de Galvão Bueno. Galvão Bueno, ele criticou a justiça, a decisão da justiça, na verdade, em leiloar a casa onde ele mora, né? Em que mora em Londrina, lá no Paraná. Esse imóvel ele é avaliado a cerca de 22 milhões de reais. E aí o Galvão pontuou, né, que ele estava em um acordo avançado e se surpreendeu sobre como o processo tem andado. Ele disse que está inexplicavelmente apressado aí o andamento desse processo. Ele falou com o Jornal Extra e disse o seguinte, abre aspas, o assunto em questão trata-se de uma negociação empresarial com uma instituição financeira, que para nós não apresenta o valor correto. Estávamos muito perto de uma resolução quando a dívida foi adquirida por um fundo de investimento. Logo, entramos em tratativas de acordo, hoje já avançadas, junto ao fundo credor. Desse modo, a decisão determinando o leilão foi tomada de forma precipitada e novamente sem observar os aspectos legais aplicáveis, disse aí o Galvão Bueno ao Jornal Extra. Ele afirma que essa briga existe há alguns anos já, contra alguns valores e taxas de juros ali, né, que ele considerava abusivos. E aí ele menciona que todo o processo vem correndo de forma inexplicavelmente apressada. Existem inclusive aspectos que descreditam a intimação, além de inúmeras dúvidas sobre a legalidade do procedimento e uma aparente disparidade no tratamento das partes, disse aí o Galvão Bueno. E ele completa, né, que apesar de ter essa briga judicial, né, por conta de vários valores que ele diz que são abusivos, eles não consideram, né, esses valores corretos. Ele e a equipe de advogados dele acreditam em um acordo que ainda está a ser firmado entre as partes, abre aspas. Entretanto, independentemente do que esteja sendo noticiado ou especulado, temos toda a intenção de cumprimento das nossas obrigações, declarou aí o Galvão Bueno, que tem o lance inicial, né, de aproximadamente 11 milhões de reais, um pouco mais de 11 milhões de reais, nesse imóvel que ele está em um condomínio de luxo ali da região, uma área de 3.172 metros quadrados, né? 71, como que é, diretor? Repete, 3.172,21 metros quadrados. Então é um espaço gigantesco, hein? Olha, mais de 3 mil metros quadrados, Gui. É um espaço gigantesco, valores gigantescos. Essa notícia dá aquela impressão, né, pra gente, né, na verdade coloca a gente no chão e mostra que ele tem a fama, tem o sucesso, uma brilhante carreira, né, na televisão, mas tem problemas também, né, assim, não chega a ser gente como a gente, né, mas é um problema, né, que alguns já devem ter passado já, né, de ter alguma dívida, ter algum problema, já tá, né, fazendo um acordo, e aí, no fim das contas, a justiça não espera e você tem que ir e voltar. Aí, né, tem essa coisa da burocracia também, né, que você, por um lado, você está resolvendo, mas, por outro, a justiça também está tomando as suas medidas e não existe, né, uma comunicação, um acordo. Tomara que essa situação se resolva, né, porque, assim, agora ele não tem mais a mão forte ali da Globo, né? Agora ele tá aqui no YouTube verdade, junto com a gente também. Então, tomara que essa situação se resolva, né? E que ele consiga resolver nessa situação da casa e que não fique sem teto, né? Coitado. Com toda certeza, Gui, realmente, eu acho que é uma situação complicada, né? Então, pelo que ele diz, essa decisão acabou saindo enquanto o processo já estava rolando. Ele não concorda com essas taxas e com esses valores, né? Até menciona ali que poderia
que na visão dele, dos advogados dele, era uma cobrança abusiva, mas de certa forma a justiça precisa entender também, né? Como que dá entre aspas, não foi um ganho de causa, mas já foi liberada para leilão, né? Quando tá rolando uma negociação, às vezes parece que as informações circulam meio descruzadas, né? Hoje em dia, se você gasta R$10 aqui, amanhã já tá lá no seu imposto de renda. Então, como que não viram isso? Será que foi algum erro? Será que foi alguma burocracia que impediu que essa negociação continuasse, né? Ele não aceita essas taxas. A mansão está avaliada em 22 milhões de reais. Segundo ele, né, o lance foi feito ali de 11 milhões de reais, metade do valor, e é uma história complicada, né? É um famoso, independente de ser conhecido ou não, as leis se aplicam para todos, mas é aquilo que a gente sempre menciona. Se isso acontece com uma pessoa famosa, imagina com nós meros mortais, né? O que não pode acontecer. E é aquilo, fazer valer a justiça mesmo, o que infelizmente às vezes demora e demora bastante, né, Gui? Infelizmente. É triste falar isso, mas às vezes a gente já ouvi várias pessoas, eu nem vou entrar na justiça, nem vou atrás dos meus direitos, porque demora, e demora mesmo, a grande maioria dos casos, né? A gente vê as coisas bem devagares acontecendo. Mas vai atrás, condição ele tem, dinheiro ele tem, fama, visibilidade ele tem mais do que qualquer um de nós aqui, né? Com certeza. A gente espera que a justiça veja, né, o que está acontecendo e dê aí a favor a quem realmente merecer, tá? A gente continua de olho nessa história e vai atualizando você aqui no nosso Papo de TV. Eu queria aproveitar, antes da gente girar o nosso Papo da Fofoca, daqui a pouco a gente traz aqui uma bomba envolvendo Larissa Manoela. Mais uma bomba, né, Gui? Em meio a tantas que a gente já tá vendo ao longo desses últimos dias. Nessa semana, acho que não teve um dia que nós não falamos de Larissa Manoela aqui no nosso programa. A mãe dela abriu o jogo em uma entrevista exclusiva e a gente vai mostrar daqui a pouquinho pra vocês, tá? Tem também uma bomba envolvendo uma apresentadora. Na verdade,